Olá, minhas estrelas. No mês do orgulho, há muito o que celebrar, mas também cicatrizes que ainda pedem voz. Hoje, eu quero te levar de volta a 1997, quando amar alguém do mesmo gênero ainda era um ato de coragem e sentir era perigoso. Essa é a história de duas garotas que se encontraram onde não deviam e se amaram quando o mundo tentava apagar qualquer som que parecesse amor. Se esse tipo de amor já gritou baixinho dentro de você, deixa seu like agora, respira fundo, porque você vai descobrir o que acontece quando duas mulheres se apaixonam, mesmo que ninguém lhes dê permissão. A Avenida Paulista ainda não era o palco mundial de diversidade que se tornaria anos depois, mas em 1997 já pulsava com uma esperança crua, um grito abafado que finalmente encontrava voz. Era junho, mês de frio e de coragem. Entre bandeiras coloridas presas com fita crepe nos postes e caixas de som improvisadas em cima de carros populares, a primeira geração da Parada do Orgulho se reunia, não para fazer história, mas para sobreviver visivelmente. Fátima caminhava com o cartaz erguido acima da cabeça. Meu corpo, meu orgulho, meu protesto. Tinha 24 anos, o cabelo raspado de um lado e o olhar que desafiava qualquer guarda municipal. Nascera na periferia da Zona Leste e sabia desde cedo que amar mulheres era um risco. Mas calar, esse sim, era um veneno. Ao lado dela, 3 amigas seguravam bandeiras de arco-íris, maquiagem borrada pela garoa e sorrisos de quem já apanhou demais para sorrir por pouco. Enquanto isso, na calçada oposta, um pequeno grupo liderado por uma vereadora conhecida por suas campanhas moralistas protestava contra a degeneração pública. Cartazes diziam "Família acima de tudo" e "Protejam nossas crianças". Entre os rostos tensos, uma jovem segurava um guarda-chuva bege e não abria a boca. Estela, 22 anos, filha da vereadora, fora arrastada para ali com a promessa de ver como as coisas funcionam na realidade. O mundo de Estela era feito de ternos engomados, orações ensaiadas e jantares silenciosos. Crescera ouvindo que homossexualidade era desvio de caráter e que qualquer forma de amor fora do padrão era pecado e escândalo. Mas algo naquele dia estava diferente. O som dos tambores, os risos, as cores, a coragem alheia batia em sua pele como vento gelado. E foi quando Fátima, atravessando a rua para distribuir panfletos, esbarrou nela. O choque foi literal, papel ao chão, um tropeço, mãos se tocando por instinto. "Desculpa", disseram as duas ao mesmo tempo. Fátima abaixou, pegou o panfleto e, ao entregar, olhou nos olhos de Estela. E ficou. 1 segundo a mais. 1 segundo que não era para existir. Estela engoliu seco. O tempo congelou em meio à multidão barulhenta. A respiração curta, o rosto em chamas. "Você tá bem?", perguntou Fátima. "Sim, É só um susto." Estela recuou. A mãe a puxou com firmeza pelo braço, como se o toque de outra mulher pudesse contaminá-la. "Vamos, Estela, não se misture." Mas ela virou o rosto uma última vez e viu Fátima sorrindo. Um sorriso pequeno, curioso, sem julgamento, e que ficou grudado nela pelo resto do dia. Horas depois, já em casa, Estela se trancou no quarto. O guarda-chuva molhado escorria no canto, mas o que escorria dela era outra coisa. Sentia-se invadida pela música, pelas cores, pela mulher do cartaz, pela liberdade que nunca provou. Deitou-se na cama com o panfleto amassado ainda no bolso do casaco. E pela primeira vez teve medo de quem estava se tornando e desejo de ser outra pessoa. Enquanto isso, do outro lado da cidade, Fátima, sentada no chão da sala com as amigas, contava sobre a menina de vestido bege e olhos assustados. Devia ter dito algo, mas parecia um passarinho preso. Sabe quando você sente que alguém não escolheu onde nasceu? Ninguém respondeu, mas todas sabiam. E foi assim que, num dia nublado de 1997, 2 realidades se esbarraram. Um mundo que gritava por aceitação e outro que sussurrava arrependimento
antes mesmo de cometer o crime de sentir. No dia seguinte, Stella acordou mais cedo do que o habitual. Ainda sentia o calor do olhar de Fátima, como se ele tivesse atravessado a pele e ficado sob a superfície. Tentou seguir a rotina: café, igreja, silêncio, mas tudo parecia opaco, sem cor. A voz da mãe ecoava pela casa, elogiando o bom comportamento da filha durante a manifestação. Stella apenas assentia. Por dentro, o conflito já se agitava. Do outro lado da cidade, Fátima também não conseguiu parar de pensar. Não era a primeira vez que cruzava olhares com alguém reprimido, mas havia algo na filha da vereadora que a deixava inquieta. Havia medo, claro, mas também havia curiosidade, uma sede não assumida. Ela contou às amigas e foi motivo de piada. Vai lá salvar a alma da burguesinha? Fátima riu, mas sabia que aquilo não era só provocação. Ela queria vê-la de novo. Stella passou os dias seguintes buscando desculpas para sair de casa. Disse que precisava ir à biblioteca, visitar a avó, comprar um presente para a mãe. Mas a verdade era uma só. Voltou à Avenida Paulista no mesmo horário da parada. Queria, talvez, encontrar aquele olhar de novo. Mas tudo o que encontrou foram rastros, cartazes rasgados, glitter no asfalto, uma bandeira esquecida presa num arbusto. Aquilo a fez sorrir, mesmo sem entender por quê. Fátima, por sua vez, decidiu agir. No sábado seguinte, foi até uma pequena livraria feminista onde sabia que pessoas da comunidade costumavam circular. Levava consigo um pacote de panfletos sobre uma roda de conversa aberta no Centro Cultural da Juventude e o colou em vários postes da Zona Oeste, inclusive em frente a uma floricultura elegante que descobriu ser da mãe de Stella. 3 dias depois, Stella saiu para resolver algo na floricultura e viu o panfleto. Era como se o papel brilhasse. Leu a data, leu o local, não falou nada a ninguém, mas sabia que iria. Na noite marcada, com o coração disparado, entrou discretamente no Centro Cultural e viu Fátima, de longe, falando com um grupo sobre visibilidade lésbica e resistência afetiva. Não sabia se ficava ou se corria, mas ficou. E quando Fátima percebeu sua presença e sorriu, tudo dentro dela respondeu. Algo estava crescendo ali. Um fascínio impossível de ignorar. A roda de conversa acabou pouco depois das 8 da noite, mas Stella permaneceu no canto da sala, observando. Não sabia se era permitido se aproximar ou se apenas estar ali já era um erro. Viu quando Fátima se despediu do grupo, pegou a mochila surrada e caminhou em direção à saída. Seus passos desaceleraram ao notar Stella encostada na parede. Havia um reconhecimento no olhar, como se já esperasse por ela. Você veio, disse Fátima, sem surpresa. Stella assentiu com a cabeça. Queria entender, respondeu com a voz baixa. Entender o quê? Stella hesitou. A coragem. Fátima sorriu de lado. Não é o que parece. A gente só aprende a ter coragem porque não tem escolha. Aquela frase ficou no ar, suspensa, como um eco antigo. Elas saíram do Centro Cultural juntas, sem pressa, como se o tempo finalmente tivesse abrandado. Andaram até a esquina, pararam num banco de praça. A noite era úmida e o ar cheirava a terra molhada. Ali, sem multidão, sem bandeiras, sem olhos julgadores, as defesas de Stella começaram a ceder. Contou sobre a mãe, a educação rígida, o colégio católico onde meninas eram ensinadas a temer o próprio corpo. Fátima escutava em silêncio, respeitando o tempo das palavras. Quando Stella se calou, ela apenas disse: Eu entendo. E mesmo assim, você veio. A frase foi como um afago. Stella respirou fundo, os olhos marejando. Às vezes eu sonho que estou fugindo, correndo de algo, mas não sei de quê. Fátima pegou uma pedra do chão, girou entre os dedos. Talvez você esteja correndo de quem disseram que você devia ser. A conversa se estendeu até os postes começarem a piscar. Falavam de coisas pequenas,
Um livro, um filme escondido, uma música que marcou um verão. Era como se construíssem uma ponte entre dois continentes. Fátima ofereceu um chiclete. Estela aceitou. Riram. Era leve, mas por baixo da leveza, algo maior se formava. Antes de se despedirem, Fátima se aproximou devagar. Não tocou, apenas olhou. Eu não quero te assustar. Estela respondeu sem pensar. Você me assusta menos do que a vida que planejaram para mim. Ficaram ali, respirando o mesmo ar, dividindo o mesmo silêncio. Não houve beijo, nem toque. Só a certeza silenciosa de que o que começava ali não podia mais ser desfeito. Algo dentro delas já tinha mudado. E quando duas almas se reconhecem, nem sempre precisam de palavras. Mas o desejo, esse nunca se cala por muito tempo. Os encontros passaram a acontecer em silêncio, como se fossem pequenas fugas costuradas entre a rotina de cada uma. Fátima começou a passar pela floricultura nos fins de tarde, sob o pretexto de comprar flores para a avó. Estela, mais ousada do que jamais imaginou ser, escondia sorrisos atrás do balcão enquanto embrulhava crisântemos, fingindo que não sentia o coração prestes a saltar do peito. Foram 2 semanas assim, até que numa quinta-feira nublada, Fátima apareceu com os olhos cheios de urgência e um convite sussurrado. Vai ter uma exposição hoje à noite, no antigo galpão da Muca. Arte de resistência. Vem comigo. Estela hesitou, disse que não podia, que a mãe jamais permitiria. Mas horas depois, vestiu sua blusa preta mais discreta, prendeu o cabelo com pressa e saiu sem dar explicações. A liberdade às vezes tem o som de uma porta se fechando com leveza. O galpão estava lotado. Quadros, cartazes, instalações com roupas de vítimas de violência. E no meio de tudo, músicas dos anos 90 ecoando pelas caixas de som, frases de impacto escritas em tinta vermelha nas paredes. Ame como quiser. Nós existimos. O orgulho não pode ser calado. Estela andava devagar, os olhos arregalados. Nunca estivera em um lugar onde o amor parecia tão evidente e tão político. Fátima a observava de longe, deixando espaço. Quando percebeu que Estela lia atentamente um bilhete deixado num varal de depoimentos, aproximou-se. Tem coragem de escrever um desses? Estela sorriu com um nervosismo sincero. Pegou o papel, pensou por um momento e escreveu. Meu nome é Silêncio, mas meu corpo grita por mim. As duas se olharam. A exposição em volta parecia sumir. Fátima tocou a mão de Estela pela primeira vez. Foi leve, mas firme. Um calor antigo percorreu a espinha da menina, criada para nunca tocar, nunca desejar, nunca dizer. E naquele toque, houve um rompimento. Foram para os fundos do galpão, onde uma escada levava a um mezanino abandonado. Lá em cima, longe dos olhos, mais perto de tudo o que queimava dentro delas, Estela encostou na parede e fechou os olhos. Eu não sei como fazer isso. Fátima respondeu. Não tem certo nem errado, só tem agora. O beijo veio como chuva em terra seca, hesitante no começo, até se transformar em urgência. As mãos se encontraram com cuidado. O mundo parecia pequeno demais para aquele instante. Nenhuma palavra foi dita, apenas respirações entrecortadas, dedos tremendo e corações em guerra. Mas ali, naquele recanto invisível de São Paulo, 2 garotas do Brasil de 1997 desobedeceram a tudo. Quando se afastaram, Estela ainda tremia. Isso vai nos destruir. Fátima, com a testa colada na dela, respondeu. Ou vai nos libertar. Toda escolha tem um preço, mas algumas têm gosto de primeira vez. A manhã seguinte trouxe um silêncio espesso. Estela acordou mais cedo que o habitual, os lábios ainda sensíveis, a memória impregnada de imagens que pareciam sonho. Mas a realidade veio rápido. A mãe estava na cozinha, ouvindo um programa religioso no rádio, enquanto preparava o café. Amanhã tem a missa da família no colégio, não se esqueça, disse sem levantar os olhos da xícara. Estela assentiu em silêncio,
mas por dentro algo já não encaixava. Ela não era mais a mesma. Na floricultura, esqueceu encomendas, deixou um buquê cair, perdeu a conta no caderno, a cabeça estava longe. Num mezanino escuro, num toque inesperado, na coragem de uma garota que pintava o mundo com palavras em vermelho. À tarde, encontrou uma carta dentro de um arranjo de girassóis deixado por Fátima. Se você quiser fugir, eu fujo com você. Mas se quiser ficar, eu fico também. Só me diz como te proteger. Estela leu e releu o bilhete até as bordas amassarem. A resposta não era simples, mas o mundo ao redor não esperava respostas. No sábado, durante a missa, a mãe de Estela avistou de longe uma jovem pichando discretamente um cartaz na praça da igreja. "É aquela menina da passeata, a do cabelo curto", disse, revoltada, e completou com um tom venenoso. "É por causa de gente assim que as famílias estão se perdendo." Estela sentiu o estômago revirar. Reconheceu Fátima de relance, tentando apagar a tinta antes de ser notada. Aquilo bastou para o pânico se instalar. Quando chegou em casa, a mãe já estava falando ao telefone. Com quem? Estela não sabia, mas ouviu frases cortantes. "Filha minha, não vai se misturar com esse tipo de gente." Na segunda-feira, 2 homens engravatados foram até a floricultura. Se apresentaram como representantes da moral e da família. Queriam saber se Estela participava de movimentos considerados subversivos. A floricultura era da igreja, e igrejas não toleravam escândalos. No mesmo dia, a mãe de Estela foi chamada à escola para uma conversa. Voltou com os olhos vermelhos, jogando cadernos no chão, gritando: "O que você fez? Estão dizendo que você anda com lésbicas, comunistas, gente do inferno." A casa virou um campo de guerra. Estela não conseguia explicar, nem defender. Só chorava. E, em meio ao caos, uma decisão foi tomada sem que ela tivesse voz. Seria enviada por um tempo à casa de uma tia no interior. Longe dessas más influências, longe de São Paulo, longe dela. Fátima tentou vê-la na floricultura, mas ela já não estava. Tentou ligar, mas o telefone não atendia mais. Mandou cartas que foram devolvidas. E então, no silêncio que restou, tudo o que antes queimava virou espera. Às vezes o mundo não precisa de grades para separar 2 corpos. Basta uma porta fechada por alguém que nunca quis escutar. O tempo no interior corria devagar, como se cada hora fosse feita de areia molhada. Estela passou os dias em uma casa silenciosa, com paredes úmidas e cheiro de alecrim, sob o olhar vigiado de uma tia amarga que falava pouco e rezava muito. Não havia telefone, não havia jornal. Apenas um rádio que só sintonizava música sertaneja e um quintal onde cresciam roseiras que nunca floresciam. Mas mesmo longe de São Paulo, a cidade ardia dentro dela. Toda noite, antes de dormir, ela relia o bilhete que escondia sob o travesseiro. "Se você quiser fugir, eu fujo com você." Repetia como prece, como mantra, como corda invisível que a mantinha presa ao que viveu com Fátima. Às vezes, chorava sem som. Outras, escrevia cartas que jamais seriam enviadas. Era o jeito que encontrara de não se apagar por dentro. Enquanto isso, em São Paulo, Fátima tentava manter viva a lembrança. Continuava na militância, agora com mais raiva do que esperança. Escrevia poemas que colava nos postes da Avenida Paulista. Em cada esquina, deixava bilhetes que só uma pessoa entenderia. "Você ainda escuta nossa música?" dizia um. "O mundo é grande, mas teu nome ainda cabe em todos os meus suspiros", dizia outro. Alguns desapareciam, outros eram rasgados. Mas ela insistia, e tinha uma certeza: precisava ver Estela mais uma vez. Nem que fosse para dizer adeus. Na semana seguinte, pegou um ônibus para o interior. Não sabia exatamente onde era a casa da tia, só tinha uma ideia vaga e um papel com o nome da cidade. Caminhou sob o sol do meio-dia, perguntando por uma menina de olhos tristes que cuidava de roseiras sem flor. Bateu em portas, errou endereços, foi confundida com vendedora de livros. Até que uma vizinha desconfiada apontou: "Ali mora a filha da dona Alzira, que veio de São Paulo." Estela estava varrendo o quintal quando ouviu os passos.
levantou os olhos devagar, e por um segundo o tempo voltou a ter cor. Fátima sorriu, mas não disse nada. Estela correu até ela e a abraçou como quem segura o próprio mundo para não despencar. Se esconderam entre as roseiras secas. Falaram tudo com os olhos. Fátima tirou do bolso uma carta. Se você quiser voltar, eu espero. Mas se quiser ir embora, eu entendo. Estela leu com lágrimas escorrendo, segurando o papel como se fosse feito de pele. Eu não posso voltar agora, disse. Mas quero que saiba que eu lembro de tudo. Do cheiro da tinta, do gosto do beijo, do som da tua risada naquela escada. Fátima assentiu. Eu também não esqueci nada. E não vou esquecer. O abraço foi longo, como se tentasse deter o tempo. Quando se soltaram, a tia já observava da janela. Nenhuma palavra foi dita, mas ambas sabiam que aquele era o último encontro por muito tempo. Alguns amores não terminam, apenas aprendem a existir em silêncio. Até hoje, quando o vento sopra mais forte e as nuvens anunciam uma chuva inesperada, Estela fecha os olhos e ouve a voz de Fátima. Não importa quanto tempo tenha passado, algumas lembranças não envelhecem, apenas se escondem nas dobras do tempo. Ela nunca mais voltou a viver em São Paulo. A floricultura da igreja fechou anos depois. A mãe adoeceu e partiu sem nunca perguntar o que havia de verdade naquelas suspeitas. Mas Estela sabia que parte dela ficou para sempre na Avenida Paulista, naquele cartaz vermelho, naquele beijo roubado nas escadas de uma floricultura. Fátima seguiu lutando. Tornou-se educadora, escreveu um livro de poemas que ninguém quis publicar, exceto ela mesma, e dedicou cada verso à menina que cheirava a rosas, mesmo quando o mundo inteiro parecia sem perfume. Elas nunca mais se viram, mas de alguma forma nunca se perderam, porque certos encontros marcam a alma de um jeito que o tempo não apaga, nem a distância, nem o silêncio. E aí, você também sentiu esse aperto no peito? Fátima e Estela viveram um amor que nunca pediu licença. Só quis existir, mesmo onde não havia espaço. Quantas vezes você já precisou esconder o que sentia, só para continuar pertencendo a algum lugar? Conta pra mim, que parte dessa história mais te fez lembrar de você mesma? Você teria ficado ou partido? Se essa história te tocou em silêncio ou te fez lembrar de alguém que ainda vive aí dentro, se inscreve no canal e ativa o sininho. A gente ainda tem muita história para contar. E você nunca vai estar sozinha por aqui. Nos vemos no próximo episódio.